Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, uma biografia, um livro-reportagem, ficção? Não sei, só sei que essa obra está na FUVEST e você precisa saber disso. Muito bem, antes de mais tudo você precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber notificações. Isso porque você vai ajudar a gente a crescer, beleza? Tenho aqui em minhas mãos esta obra, 9 Noites, de Bernardo Carvalho, livro publicado ali no início dos anos 2000 e que esta obra aqui, que ganhou alguns prêmios, diga-se de passagem, ela também compõe a lista de livros obrigatórios da FUVEST, popularmente conhecida como USP, a Universidade de São Paulo. Sabia não? E do que fala esse livrinho pequenininho aqui? Já sabe, senta que lá vem história. Este livro aqui narra uma história verídica do antropólogo Buell Quine, de 27 anos. Esse norte-americano veio para o Brasil no final da década de 30 e veio para estudar as tribos indígenas do Brasil. E lá no estado de Tocantins, que naquela época, se eu não me engano, ainda não existia, lá ele se juntou à tribo dos Krahô. E lá, em 1939, quando ele estava saindo da aldeia e voltando para a cidade de Carolina, onde ele iria pegar um avião para ir embora daquele lugar, voltar para o Rio de Janeiro, então capital federal, ele acabou se matando. O autor, Bernardo Carvalho, ele se depara com essa história 60 anos depois, 62 anos depois da morte desse antropólogo lá em 1939, e ele, vendo uma notícia de jornal mencionando o suicídio, ele decide investigar o que levou à morte desse cara. E aí você pode se perguntar, poxa vida, o que tem para investigar? Cara, é uma história um pouquinho obscura, porque a gente não consegue entender o que levou ao suicídio do antropólogo, e ele tenta descobrir isso 60 anos depois. Ele começa a revirar os arquivos no Museu Nacional, onde estão algumas cartas, ou estavam, né, antes de tudo ser queimado, que esse antropólogo escreveu para a chefe da missão dos antropólogos, a Heloísa Alberto Torres, ela que comandava os antropólogos, ela que ficava coordenando, e ela mantinha ali uma intensa troca de cartas com esses antropólogos. E aí, o Buell Quine, ele começou a escrever cartas. E essas cartas foram distribuídas tanto para amigos antropólogos dele, para a Heloísa Alberto Torres e também para a família dele lá nos Estados Unidos. As cartas que ele escreveu para a chefe da missão dos antropólogos, elas foram preservadas e serviram de fonte para esse livro aqui. Porém, as cartas que ele escreveu para a família e que muito provavelmente estariam ali as condições e os motivos que o levaram a se matar, essas cartas se perderam. Então o livro ele vai caminhando, né, nessa investigação para tentar desvendar o que aconteceu com Buell Quine. Tem um drama familiar, tem também o fato dele não estar muito feliz lá no meio dos índios, ele faz alguns relatos de que não estava ali se adaptando muito bem, e isso vai te envolvendo nessa história. Paralelo a isso, o autor pega fatos que realmente aconteceram e os mistura com ficção. E aí a gente tem um negócio interessante aqui no livro. Por exemplo, olha só, a gente tem esses escritos aqui que estão mais ou menos em itálico. Então, o que está aqui em itálico é a parte ficção do livro, a parte que ele inventou dessa história. O que está aqui com a fonte normal, como a gente pode observar, essa parte aqui é a parte verídica, a parte da construção que ele fez com base
na pesquisa intensa que ele acabou desenvolvendo. Boelquine decide ir embora de Carolina por alegar um problema familiar, dizendo que a mulher dele o havia abandonado, o havia trocado por outro, mas a verdade é que Boelquine não era casado. Então ele inventou a história dele ser casado justamente para conseguir acesso à tribo dos índios, porque aí o governo brasileiro ia entender que ele não ia abusar das Índias. Daí então ele demonstra estar muito abatido, muito triste com essa história, né? O relato dos índios na época falam sobre isso. E aí no meio do caminho ele se isola ali e começa a cortar os pulsos, acredito que com uma gilete, e sangra até morrer. Ele é enterrado ali no meio do nada, debaixo de uma árvore que ninguém mais sabe, 60 anos depois, onde é. Você tá falando sério? O autor, o Bernardo Carvalho, ele não só foi atrás dos arquivos da Heloísa Alberto Torres, ele também procurou alguns antropólogos que tinham contato com a tribo Krahô, que vivia naquela aldeia ali em 1939. Aquela aldeia não existe mais, os índios foram para um outro lugar, né, mas os descendentes dos índios continuam vivendo ali naquela região. Então ele conseguiu ir até aquela aldeia, conseguiu falar com um índio que era muito, muito novinho naquela época do suicídio do antropólogo, para saber o que ele lembrava da história. Basicamente ele começa a narrar ali a convivência dele entre os índios Krahô. Não foi uma convivência muito agradável, foi uma convivência assim um pouco chata, um pouco pesada. Para nós que estamos aqui vivendo na sociedade urbana, seria um choque de cultura e de realidade que muito provavelmente nós também teríamos o mesmo tipo de comportamento que o autor teve com os índios, né? Ele não tem muita coisa a tirar dali. Ele volta para São Paulo e começa a pesquisar de novo, entra em contato com pessoas nos Estados Unidos que ele acredita que tenham contato com a família de Boelquine. E aí que entra a coisa mais surpreendente dessa história. Por que o autor resolveu contar a história de um antropólogo que se matou há 60 anos atrás? Não sei. Bom, cara, para resumir bem, ele estava num leito de hospital cuidando do pai dele, e aí ele tinha um americano que estava também vizinho ali na enfermaria e que estava tendo umas alucinações e começa a falar um nome em inglês, e esse nome em inglês lembra Boelquine. Entra isso na cabeça dele, que desperta o fato dele querer escrever sobre o antropólogo, lembrando dessa fala desse americano moribundo, e depois ele ter lido esse artigo que eu mencionei no início do vídeo, que diz lá sobre a morte do Boelquine. De forma impressionante, o autor ele vai até os Estados Unidos para entrar em contato com a família desse americano que estava ali no leito de hospital, prestes a morrer, porque ele acredita que aquele americano era amigo do Boelquine em algum momento da vida dele. E aí ele consegue entrar em contato com o filho desse americano, vê uns arquivos de fotos, inclusive de tribos indígenas. Caramba, será que era tanta coincidência assim que ele conseguiu encontrar um amigo do Boelquine e você fica pirado nisso? Mas claro que tudo não passou de uma coincidência. Ele não consegue estabelecer uma ligação a essa história e as fotos lá das tribos indígenas no Brasil com a história de fato do antropólogo. Ou seja, é uma história intrigante, mas também frustrante, porque não se descobre o que realmente levou o Boelquine ao suicídio, né? Mas aí vem o ponto positivo, porque o autor, ele usa de uma estrutura narrativa muito interessante. Por que eu digo isso? Porque esse livro aqui, ele é uma mistura de ficção, de livro-reportagem e, em alguma medida, uma espécie de biografia ou autobiografia. Porque, como eu disse, né, o autor ele vai demonstrando a pesquisa dele, uma pesquisa, uma investigação jornalística, então não deixa de ser um livro-reportagem, mas aí ele vai misturando, né, com ficção, que são aqui essas escritas em itálico, e ao mesmo tempo ele vai colocando relatos da própria vida dele, ou seja, numa espécie de autobiografia. Então ele mistura todas essas fórmulas narrativas para construir essa obra aqui.
Que demais! Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse livro aqui, ele é uma exigência da FUVEST, espero que tenha ajudado você, pelo menos um pouquinho, estudante aí de vestibular. Se você gostou, comenta aí, enfim, interage comigo, me segue lá nas redes sociais, no Pedro_Leão no Instagram. Se quer saber mais? Tem também meu bate-papo semanal sobre literatura com meu amigo Leandro Las Casas, toda semana no Confraria Literária, disponível nos principais aplicativos de música, inclusive no Spotify. Beleza? Fui!